tarde, turminha do quinto ano. A nossa aula de filosofia de hoje, nós iremos lá no capítulo 2, na página 244 do livro de filosofia. Nós iremos estudar sobre os pré-socráticos, né, e a curiosidade do mundo. Mas hoje nós vamos, começar falando, na verdade a gente vai aprender sobre essa questão, sobre o que é uma atitude filosófica, do que ela trata. Uma atitude filosófica, ela é determinada por postura crítica, que o homem, que a gente adota em frente a determinadas posições. É um comportamento, é uma postura, é quando você faz uma crítica construtiva. Você vai ajudar alguém, você viu às vezes um erro e você faz uma crítica para essa pessoa melhorar. Não é aquela crítica que você vai ficar criticando e rindo do seu amigo. Não, é uma crítica construtiva, em relação a tudo que está acontecendo, aos acontecimentos. Então, assim, quando a gente estuda filosofia, a gente sabe que nunca tem uma resposta para nossas perguntas. Por isso que nós nos tornamos pesquisadores. E cada vez o nosso aprendizado ele vai melhorando. Então, ele vai dentro de... O nosso aprendizado ele é linear. O que é isso? Ele começa desde pequenininho e ele vai embora até o final da vida. A gente sempre está aprendendo. Então, quando nós temos uma atitude filosófica, é dessa forma, É você tentar descobrir aquilo que você não sabe e ir buscar, e cada vez você aprofundar mais, Mas a gente, na verdade, quando você chega a uma conclusão, você já tem outra dúvida. E neste capítulo, você vai conhecer algumas ideias dos primeiros filósofos. Na imagem de abertura do livro de vocês, lá da página 244, do Conversa Vai, vocês vão observar algumas imagens em preto e branco. Elas precisam ser pintadas. E aí a gente trabalha com os elementos da natureza. A terra, o fogo, a água e o ar. E tem um desenho que fala de tudo isso e ele fala que o maior elemento também é o coração. Que é a sua força, que é aquilo que você busca, através do seu coração. Então, observe os 4 elementos da abertura do capítulo. Na sua opinião, algum deles está mais presente no mundo do que o outro? Escolha um lápis de cor do qual você gosta e pinte o elemento escolhido. Aí a gente vai lá para o Conversa Vem. Existe algo que está presente em todas as coisas no mundo? Vocês podem pensar sobre algo que está presente em todas as coisas no mundo. Como que as coisas surgem? De que é feito a natureza? Então, aí essas respostas são pessoais. Você vai pensar e vai responder. Mas pensa com carinho, pensa direitinho, não precisa correr. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Então, nós vamos começar pelo começar e compreender. Vocês irão ler o texto, O Mundo de Sofia, e depois vocês precisam chegar a uma conclusão. Como isso se chama? Atitude de pensar, refletir, dialogar, investigar sobre o mundo que nos cerca. É chamado de atitude filosófica. Foi o que eu comecei falando lá para vocês. Acontece quando assumimos uma posição de filósofos e saímos em busca de conhecimento, investigando com outros colegas um assunto que ainda não se conhecia. Lá na Grécia Antiga, a explicação mitológica para os fenômenos da natureza já não eram suficiente. Como os mitos não fundamentavam mais fenômenos naturais, algumas pessoas começavam a pesquisar como o mundo funcionava. A gente viu um vídeo sobre o mito do Thor, que esses mitos da natureza, que ele era que fazia chover, através do seu martelo, do trovão. Então, assim, tinham todos esses mitos, esses contos. E lá na Grécia Antiga, eles começaram a ver que não era voltado mais para os mitos, que eles precisavam buscar esses elementos na natureza.
Qual será o princípio de todas as coisas no mundo? Você já deve imaginar quem lançou essa questão, não é? Os primeiros filósofos. Na época, eles não tinham muita consciência disso, mas depois criaram um grupo de muitas pessoas, né, pensantes e filósofas, assim como você. A partir de agora, esse caminho pelo qual está passando hoje, além de você aprender sobre a atitude filosófica, viver essa experiência com seus colegas, vamos fazê-los conhecer um pouquinho do que os primeiros filósofos viveram na Grécia. E aí tem com a lupa na mão. Como essas curiosidades não podem ser feitas, né, que a gente não está tendo esse contato com os colegas, vocês irão fazer em casa com os próprios pais. E irão responder à atitude filosófica da página 46 no caderno. Qualquer dúvida, podem chamar a tia no grupo.